lá em casa, um monte daquele spray lá, automático. Eu no quarto, na sala, eu fiquei muito... Nossa, ele falou, não, moça, eu tô de novo, eu morro, porque quase morro. Meu Deus, mas é muito perigoso. A gente devia tipo, pegar uma vez, né, e já ficar imune contra esse negócio. Tipo catapora, sabe? É verdade, devia ser assim, mas esse bicho é maligno. Meu pai também, meu pai não também. Ai, eu tenho medo das crianças, tem. Deus me livre. Se for a gente assim grande, sofre só a gente. Se for o filho, você sofre também. Porque você que vai cuidar. Ai, tadinho. Então tá bom. Por que demorou? Tem Bíblia aí? Sim. Segura. Essa aí é o tamanho da tua. Fecha. Porra, fecha direito. Foi tempo toda. Fecha direito. E porra, é? Só mais um pouquinho. Pronto, toma isso. Cadê a... Então, abra a Bíblia aí. Cadê a bicha? Ai, Nenê, eu não senti, não é mosquito não de... É muito Não, não, Vamos tem que ver passar se... logo. Então, ó. Pra que ele tá infectado? Que horas são aí no computador? 15:01. No outro 15:10. Bate isso aí, depois vê isso aí. Abre a Bíblia lá em Malaquias, vamos ver. Mas de novo, você vai ver essa parte? Em Malaquias, eu vou explicar o que eu não pude falar ontem. Mas é muito grande, né? Vou ver se eu consigo, porque eu ainda não estou 100%. Mas... Você quer ler? Não, pode ler. Não, eu li Não, você ontem. tem que trabalhar também. Não, eu olho a câmera, eu li tudo. Não. Dani, leia, por gentileza. Em Malaquias 3. Começa a ler do 1. Eis que eu envio o meu mensageiro. Lê devagar, viu? Para mim poder parar e explicar. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu tempo o Senhor, a quem vós buscais, e o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Para aí um pouquinho. Aliança. Deus quer fazer uma aliança com o povo. E você imagina quem é esse povo? Os sacerdotes. Continue. Mas quem suportará o dia da sua vinda e quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do Fogo. lavandeiro. Deixa para depois, por favor. Ele está me cercando. O fogo significa purificação. Deus quer fazer um concerto e vai usar o fogo e o sabão. É um exemplo. Sabão significa para limpeza e o fogo para purificar. E lá na frente vocês vão entender melhor. Continue. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará. Para aí, mas lê mais devagar. Quem são os filhos de Levi? Levi? Está lembrada? Eu falei os levitas. Os filhos de Levi são os sacerdotes. Eles que cuidam do templo. O conceito é com eles. Continue. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor. Isso, espera um pouquinho. Até aquele momento, o povo estava levando as ofertas e os dízimos.
mas Deus não estava aceitando, porque eles estavam em pecado. É isso que quer dizer. E Deus quer fazer um conserto com eles para poder tudo se normalizar. Vai. Como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo. Serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros. Isso, para aí. No templo de Deus estavam fazendo feitiçarias também. E adultério. Pode ver aí que fala em adultério. Feiticeiros contra os adúlteros. Isso. Quem estava fazendo feitiçarias e cometendo adultério eram os próprios levitas do templo. Contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário. Por que na outra Bíblia está falando do jornaleiro em lugar de diarista? Mas quer dizer a mesma coisa. Eles estavam defraudando o direito da viúva. Por quê? Os sacerdotes, eles eram de uma tribo. Israel tem 12 tribos. E uma tribo não foi separada para cuidar do templo. E eles não tinham salário. Então, esse dízimo era para pagar o sustento deles. Aí eles tiraram o dízimo. Agora, do dízimo, eles tiravam uma parte para as viúvas, que não tinha marido, e para os órfãos e para o estrangeiro. Era tipo assim, ele ganhava o dízimo do povo e do dízimo tirava o dízimo. 10% do que ele tinha, ele dava para esse povo. E eles estavam defraudando as viúvas, roubando, né? Passando a mão na parte das viúvas. Continue. E que pervertem o dinheiro do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Perverter, estavam roubando. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Que é os mandamentos. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. Espera um pouquinho aí. Esse tornais para mim é porque eles estão em pecado. E tem que tornar como era antes. Vai lá. Diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Ele dizia assim, em que estamos roubando ao Senhor? Em que estamos te roubando? Eles roubavam e não sabiam. Nos dízimos e nas ofertas. Pode continuar aí para ver. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais de vez. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas aos padres. Então, eles estavam recebendo o dízimo do povo de Judá, e a parte das viúvas e dos outros lá estavam roubando, né? Então o pessoal prega falando que essa parte é nos tempos de hoje, né? Pra gente, quem não dá o dízimo, entendeu? Fala que é pra gente, pra gente ficar roubando Deus porque não tá dando dízimo. Mas não é. É pra os sacerdotes, né? Então, você está aprendendo. Continue. Eu entendi, mas não faz sentido? Continue. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Espera aí. Agora, aí está a parte importante que ninguém entende. Aí está escrito bem claro, né? Toda esta nação. O que é uma nação para você? Uma nação é um país. Então, toda essa nação. O dízimo era só para Israel. Se fosse outro povo, seria as nações. E lá na frente você vai ver como isso não é verdade. Continue. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Agora para. Os dízimos significa que os dízimos eram várias coisas. Tudo que a terra produzia. Animais, milho, feijão, arroz, uva. Vai. Para que haja mantimento na minha casa. Aí, espera um pouquinho só. A casa que o mantimento ficava era um depósito que ficava lá, né, perto do templo. E chamava também a casa do tesouro. Pode continuar. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal,
até que não haja lugar suficiente para a recolher. Agora para. Qual é essa bênção que Deus está falando? Ele vai abrir as janelas do céu e vai derramar uma bênção tal, quer dizer, tão grande, que vai ter muita abastança. Qual é essa bênção que Deus vai derramar na terra? Eu já falei para você um dia. Chuva. Porque a terra produzia e Deus mandava chuva. E o povo diz que é outra coisa, é outro bênção. Eles né? torcem, eles dizem que Vai, se a continua gente aí. der o dízimo vai ganhar muita coisa boa. E por causa de vós repreenderei o devorador. Devorador, para aí. Quem é o devorador? Eu já também já te expliquei isso. Eu esqueci o nome do bicho. O gafanhoto e a locusta. Que o gafanhoto comia a plantação. E a locusta é um tipo de inseto, uma praga, que dá nas colheitas e devora tudo. E quem é que o povo diz, os pastores falam que é o devorador hoje em dia? É o diabo? É, eles falam que é o diabo. Se você não der o dízimo, O o devorador devorador vai vir. vai devorar o seu salário, a sua casa, Nossa, pode tudo crer. desse tipo. não é? Pode prestar atenção e ler com calma que você vai ver. Você vai ver lá Ele na torce frente pra o esse que é o tempo, devorador. não é? Continue aí pra você ver. E ele não destruirá os frutos da vossa terra, a vossa vida Tá no vendo? campo. Ele destruirá o fruto da vossa terra, ou não destruirá, que Deus vai mandar a bênção, né? Aham. Então, quem destrói o fruto da terra é o gafanhoto e a locusta. Vai lá. E diz o Senhor dos Exércitos: e todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Agora, para aí. Agora ele falou as nações. Todas as nações quem são? Os outros países. Deus vai derramar uma bênção tão grande na nação de Israel que todas as nações vai dizer assim, esse povo são abençoados. Porque a lavoura deles são... É isso que Deus está falando. As nações. Agora Deus se referiu às nações, que é o mundo todo. Que vai olhar e vai ver. Deus, o Deus dessa Porque terra se o é dízimo fosse obrigatório, abençoado. estava falando que todas as nações Entendeu? tinham que dar. Mas quando Deus se referiu a dízimo lá atrás, foi a nação, que é para Israel. Continue aí, para ver. Não. Isso ninguém explica. Porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, é isso aí. As Abençoado. vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis que temos falado contra ti, vós tendes dito, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedades são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Ao outro... Agora para um pouquinho aí. Cadê? Aqui. Essa parte aí já é o suficiente. Agora, o que você acha disso? Não faz sentido? Uhum. Não faz sentido? Totalmente. Deus se referia à nação de Israel para dar o dízimo aos levitas. E o povo hoje em dia fala que quem não der o dízimo, o devorador vai devorar. Será o dízimo? Eles distorcem as coisas. Eu não dou dízimo, não. Eu dou... Sabe, tipo assim, quando eu vou pra igreja, eu dou... Uma oferta, Aí- você sente no coração, né? Presta bem atenção, procura aí, vai adiantando aí e procura Hebreus 7. Hebreus, não. Aí aqui está escrito, a quem vós buscais? Eles buscais a Deus. Hebreus o quê? 7. E Deus queria trazer uma aliança do conselho. Que ele vai usar o fogo e o sabão para fazer uma limpeza na sua casa. E o fogo purificará os filhos de Levi, tá vendo? Os filhos de Levi é aquela tribo que não tem trabalho, então eles tinham um dízimo para se manter. Eles não têm como ganhar dinheiro. Aí tinha essa lei para dar o dízimo para eles, e além disso, separar uma parte para os pobres, as viúvas, que os maridos morriam, o órfão e o estrangeiro que vinha de fora,
que também ficava naquela situação ruim, né? Hoje em dia seria bom se fosse assim, né? A oferta, Total dízimo e a pessoa responsável dividia assim quem não o tinha. dízimo naquele tempo, não, ninguém dava dinheiro. Hoje em dia todo mundo precisa. O dízimo era tudo que dava à terra. Não podia dar dinheiro. Você vai ver aí que nós vamos ler para você ver. Era tudo que a terra produzia. Aí os sacerdotes faziam essa tal de feitiçaria e adulteravam. E foi por isso que Deus destruiu o templo. Mais tarde, né? O rei Nabucodonosor foi lá, por ordem de Deus, e acabou. Viu? Acabou com tudo. Derrubou o templo e condenou o templo. Como eles se desviaram dos estatutos de Deus. Agora vamos falar daquela parte que Abraão deu o dízimo, que eles usam. Malaquias 10, 3:10. Lê aí. Malaquias. Você já procurou Hebreus, né? Então lê Hebreus aí primeiro, então. Porque esse Melquisedeque, que era rei... Mas é isso aí também fala, essa parte aí. Que é o dízimo que Abraão deu. Lê aí para ver. 7 até o qual? Até o 10. Que era rei de Salém, sacerdote de Deus ao Não, é de 1 a 10, viu? Versículo 1 ao 10. Hebreus 7, do 1 ao 10. É. E que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Agora, deixa eu te falar isso. Abraão foi salvar o sobrinho dele, que era Ló, que estava em Sodoma. E quando ele matou todo o exército dele, fez a coleta, né? Nos despojos. Você sabe o que é despojo? As coisas do outro. Pegou as coisas, ouro, tudo que tinha de bens daquele povo, eles pegaram, né? O povo de Deus pegou, era um costume deles. Aí o povo diz hoje em dia nas igrejas que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Só que Abraão não deu o dízimo dos bens dele. Ele deu o dízimo dos despojos da guerra. Das coisas que ele pegou quando ele fez o rapa, né? Não foi roubo, era era normal. Peter Pan, né? Roubava para ajudar os outros, né? Mas só que era um costume. Deus autorizava quando matasse aquele povo, pegasse aqueles pertences dele todos, e Abraão trouxe, pegou 10% e deu para Melquisedeque como dízimo. Então não foi exatamente um dízimo. Ele quis fazer isso como uma aliança que ele fez lá com ele. E o povo está dizendo, usando essa passagem, de que Abraão deu o dízimo dele, mas não foi dízimo dele. Pode ler isso aí. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípios de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Está vendo? Para aí um pouquinho. Essa parte aí que fala sacerdote para sempre, tem a ver com Jesus, viu? Ele que vai ser o sacerdote para sempre. E o sacerdócio humano vai parar. Ele pode ver que ele deu o dízimo dos despojos. Não está aí? Dos despojos que eles cataram lá na hora que mataram o povo. E ele pegou e deu 10% disso aí. Não foi 10% do bolso de Abraão. Foi dos despojos. Foi tipo um costume também que tinha lá naquele tempo, que nem tinha ainda lei para isso. E Melquisedeque era o sacerdote de Salém, né? Continue aí. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar dízimo do povo. Então, o povo de Levi, que era a tribo dos levitas. Isto é, de seus irmãos. Seus irmãos. Ele tomava o dízimo de seus irmãos. Quem é seus irmãos? A tribo de Judá. Os judeus. Levi era uma das tribos de Jacó, de Israel. Então, ele pegava o dízimo de Israel, que eram os seus irmãos, tipo assim, a sua nação. Tá entendendo? Ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Então, eram todos irmãos. Ele tomava o dízimo da nação de Israel.
Terminou aí o 10? Não. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali, porém, aqueles de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos anos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Exatamente. Então, o dízimo que eles usam, né, os pastores na igreja, eles vão ler o texto e ler essa passagem, Malaquias 3:10. Já estou cansado de ouvir isso. Malaquias 3:10, vamos falar do dízimo. Aí fica torcendo as coisas. Entendeu? Ah, é verdade. E na verdade, Abraão deu o dízimo dos despojos. Você tem que... Esse aí é Hebreus, não é Malaquias. Hebreus, mas está falando a mesma coisa, que Malaquias também está. Agora você vai abrir aí em Lucas 11. O original tem que conversar com algum pastor. Pode falar. A hora que me chamarem, eu vou falar. O Você problema, está querendo que eu fique pobre? Não posso mais pegar o dízimo do meu pai. o problema é que eu não vou falar mentira, eu vou falar o que está na Bíblia. É Lucas o quê? 11:42 e 44. Lá está falando sobre dar com amor. 11 o quê? 11:42 e 44. A 44, e aí? Mas ai de vós, fariseus, que dizem mais a hortelã. Eu me enganei. Essa parte, Jesus está repreendendo os fariseus. Leia aí para mim. Arruda e toda a hortaliça, contudo desprezais o juízo e o amor de Deus. Então, Jesus está chamando a atenção dos fariseus porque eles dão o dízimo da arruda, da hortelã e do endro, do cominho, né? Mas está desprezando o mais importante, que é o amor ao próximo e a caridade. Jesus está dando uma chamada neles, no Novo Testamento. Mas acontece que eles usam essa passagem também, Luciana, que tem o dízimo hoje em dia, por quê? Porque Jesus falou do dízimo. Agora, presta bem atenção no que eu vou te falar. Jesus estava vivo ainda. E Jesus disse, eu vim para cumprir a lei. E é isso aí que o povo não explica na igreja. Jesus, ele estava ainda no tempo da lei. A lei acabou quando ele morreu. Entendeu? Por isso que ele tinha que cumprir a lei, né? Por isso que Ele tinha que cumprir. Ele veio para cumprir. Ele estava vivendo ali desde criança no tempo da lei, entendeu? Tinha o templo, tinha os sacerdotes, tinha tudo. Depois que Jesus morreu, ele condenou o templo e o templo foi destruído. É claro que ele ia estar a favor do dízimo, porque ele estava cumprindo a lei. Continue para você ver. importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Então, tá vendo? Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. É aqueles que têm posição na 44 igreja. também? 44 também? É. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não sabem. Então, ó, aqueles pastores que estão no púlpito lá, todo engravatado, sabe? Ele tem posição na igreja. Ele está falando aí que é igual um cemitério, né? Uma sepultura, né? A sepultura que é bonita por fora, mas por dentro o negócio está feio, né? Aí é um exemplo. E ai de vós, escribas e fariseus, que hoje em dia se encaixa aos pastores das igrejas. Eles gostam de ser saudados, de ser, olha, o senhor tem uma posição, lá, ele é o chefe da igreja, ele é o presidente, eles gostam disso. Ai, desviou um pouco, vai lá falar com o pastor. Procura aí a Lucas É Coríntios, 11:45. É perto. Aqui, embaixo. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: Mestre, quando dizes isso, também nos afrontas a nós. Claro, eles acham que são afrontados mesmo, porque não querem ser repreendidos. Agora, 2 Coríntios 9.
Vamos ver o que Paulo escreve sobre o dízimo, ou seja, sobre dar a oferta, né? Como é que a gente tem que dar a oferta? 9 o quê? 9, 2 Coríntios 9, 7 e 8. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, Isso. não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Exatamente. Nossa, que da hora. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tenha sempre em tudo toda a suficiência, abundância em toda boa obra. Então, Tá bom. Deus está dando prosperidade de quê aí? De graça e de obra, né? Não está falando em dinheiro. E quando o pastor pede o dízimo na igreja, uma oferta de 100, uma oferta de 50, quem dá tanto, a pessoa às vezes dá por constrangimento, né? É isso que está falando. Não dê com tristeza. Você pode até dar pouquinho, mas dê com alegria. Deus ama quem dá com alegria. E eu mesmo já fiz isso, viu? De na igreja eu dar alguma coisa porque eu fiquei constrangido porque a pessoa chegou pedindo. Não faço mais isso, mas eu fiz no começo. Eu dava, né, a oferta, às vezes dava um pouquinho mais, com vergonha de dar um realzinho, sabe? Aí tem muita gente fazendo isso e Deus não recebe. É que nem os sacerdotes. Deus não estava recebendo porque tinha pecado lá dentro. Você pode trazer o dízimo para a casa de Deus, a oferta, mas Deus não aceita. Você está dando, perdendo seu tempo. Não adianta de nada. Deus ama quem dá com alegria e dá de acordo com o seu coração. Eu sempre tive essa desconfiança. Que a gente tem que dar o que a gente sente. Uhum. Não o que os outros falam, que é o homem ali que está falando. Romanos 6, leia aí, para ver. 6, versículo 12 até o 23. Romanos 6 o quê? 12. Isso daqui fala de um outro tipo de assunto, mas eu acho que não custa nada a gente comentar, né? É sobre o que você estava falando, né? Rodrigo. O que o Rodrigo comentou aqui comigo, isso ficou, sabe, na minha cabeça, e eu fui estudar sobre isso. Agora vamos ver o que ele falou. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Então, para um pouquinho aí. Não reine, aí está no Novo Testamento, né? Ele diz que, aí é Paulo falando o ídolo dele, que ele gosta de Fala Paulo. tudo de Paulo. Ai, Paulo. Não reine o pecado em vosso corpo carnal. Então, porque o seu corpo está carnal e nós estamos na graça, vamos pecar, né? E ele disse, eu vou para a praia. Tudo bem, praia, você sabe que é um costume do povo, mas não é lugar para cristão não, viu? Na Bíblia diz assim que você tem que se preservar e a mulher tem que se vestir com pudor e modéstia e não mostrar o seu corpo para ninguém. Aí ela chega na praia, tira a roupa, fica de biquíni, os homens de cueca e a gente, o crente está lá olhando. Como esse negócio é esse? Na Bíblia está escrito que Paulo disse que se você imaginar com pensamentos impuros, você já pecou e adulterou com ela. Então imagine o crente lá na praia. Olha naquelas gostosonas lá, tá? É um português claro que o povo fala, olha que gostosa, olha o corpo dela. E até as mulheres ficam de olho, olha, ela é melhor que eu, não sei o quê. E com a bunda de fora, com os peitos de fora e o crente lá olhando. Imagina a cabeça desse cara. Será que ele não está... Será que ele está tranquilo? Ou ele está desejando ela? Pensando em Deus, não sai? O cara que disser que não faz isso, ele é mentiroso. Entendeu? Porque ele fica adulterando ali do lado da esposa e ela não sabe. Experiência própria eu tenho. Obedecer em suas concupiscências. Concupiscência da carne. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado. Então, é isso aí. Por instrumentos de iniquidade, mas apresentados a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Vivo dentre os mortos quer dizer o seguinte, que quem está vivo espiritualmente diante de Deus, mortos são aqueles que não estão praticando a palavra de Deus. Deus diz que eles são vivos, são mortos, né? Os crentes, os fiéis, não crentes. Qualquer um que seja fiel a Deus, ele é vivo entre os mortos que não são. É isso aí que quer dizer. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Que mais? Foi até o qual aí? Até o 12. Até o 23. Não.
Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas Isso. debaixo da graça? É isso que o Modo Rodrigo nenhum. falou para mim. Vamos pecar, que nós estamos embaixo da graça, agora pode. Pecaremos, aí ele está dizendo, pecaremos, pois. Pecaremos então, já que nós estamos embaixo da graça, aí vocês vão deduzir isso aí, se convém fazer isso. Entendeu? Vamos Não lá. sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a quem fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela franqueza da vossa carne, pois assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça e à santificação. Isso, santificação do corpo, da alma e do espírito, que diz a Bíblia. E diz mais, o corpo nosso é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo é santo, ele não habita em qualquer corpo. Você tem que estar santificado para isso. Aí eu estou debaixo da graça, eu vou fazer o que eu quiser. Eu passei aqui 1h30 discutindo com ele. E não entrou na cabeça. Olha, eu fiquei, sabe, esquentei a cabeça. Eu já saí, deixei para lá, não adianta. Não adianta mesmo. Ele disse que Deus, Jesus matou o diabo na cruz. Quando morreu na cruz, Jesus aniquilou Satanás. E onde que tem falando isso? Está escrito sim nos evangelhos aí. Não lembro agora o versículo, mas Jesus, ele derrotou Satanás mesmo. Ele botou o pé no cangote do bicho e disse assim: todo poder é me dado no céu e na terra. Ele tomou a chave da morte do diabo, que estava na mão dele, que até então ele matava a torta e a direita. E tomou a chave do inferno. Tudo agora está na mão de Deus. O diabo não tem mais nada. E por causa disso, tem crente aí falando que o diabo está preso. Tá? E nós podemos ficar à vontade. Deus não quer saber. Você é obra da carne. Você pode pecar e Deus já salvou você. Agora Jesus, ele venceu o diabo na cruz. Só que ele fez a parte dele. Nós estamos vivos. Nós não morremos ainda, né? Nós temos que fazer nossa parte. Aí que eles se enganam, viu? E ficam aí cometendo adultério, pecando de noite, sem parar, e achando que está tranquilo. Pode fazer tudo. Se você estudar a Bíblia toda como eu estudei, não é assim não, viu? A porta é estreita. O que você entende por porta estreita e caminho apertado? É porque é difícil. Você tem que deixar certos costumes que o povo comete, mas você não deve fazer isso não. Se você não é um cristão e não pratica, Deus está vendo que você ainda não está liberto. Não adianta, né? Mas se você já está na prática da palavra de Deus e fizer isso, você está errado. Pior do que os que não estão. E não é lugar para cristão, um baile de funk, uma praia que só tem nudismo. Tem pessoas lá que tiram o sutiã, né, e fica assim, sem nada. Tem praia por aí que é tudo pelado, né? Agora você imagina um cristãozinho ali no meio. O macumbeiro vai para a praia, o espírita, o católico, o crente, todo mundo vai. Só que eles não sabem de uma coisa, que o diabo também vai lá e eles não estão, né? Tá lá pelado. A pombagira está lá pelo meio, né? Ai, credo. Tira na roupa de todo mundo. Olha, eu fui para a praia com a Daniela uma vez, Ai, eu adoro praia. que eu só fui para mostrar para ela, que ela nunca tinha visto o mar. Olha, foi a última que eu fui, e eu já fui falando para ela, não vou, não me chama mais não, que eu não vou não. Ah, eu queria ir assim, A gente na via, deserta, sabe? Só- tinha aquelas mulheres, sabe? Gostou. Aquelas mulheres deitadas na areia, era uma calcinha tão pequena que parecia um rabicho de cavalo. Sabe aquela cangaia, aquela cela que põe no burro e vai entrando na bunda? Vai e vem, aquele rabicho. É igualzinho. E aí, as partes íntimas da mulher saindo para fora. Ah, Isso é ridículo, gente. Como é que uma pessoa que quer servir a Deus, que vai, e na Bíblia está escrito que o crente não doma seu corpo. Ninguém tem poder sobre o seu corpo. O homem, ele é tentado por essas coisas. Ele é tentado, ele não aguenta.
O homem tem um instinto animal. Ele não pode ver um rabo de saia que ele fica querendo correr atrás. Ele é pior do que animal, não tem como. Aí vamos para a praia. Conclusão, homem não presta. Não presta. É difícil ter um homem que Por isso que respeita a tem um monte de mulher. mulher se virando sapatão. Olha só a Agora eu já desculpa. descobri. A desculpa dos homens. Tem homens que chegam em casa tarde e dizem para a mulher, olha, eu tive que fazer hora extra hoje, viu? Sabe onde ele estava? No puleiro de outro. Fazendo hora extra, aí a coitada vai e acredita. Quando é de noite, ó, beijinho, vamos, sabe, vamos namorar? Vamos namorar? Não, mulher, eu tô cansado, eu trabalhei tanto hoje, eu fiz hora extra, eu tô cansado, eu tô esgotado. E ele lá no puleiro da outra galinha, né, fazendo hora extra e fazendo vucu-vucu toda hora. Chegou em casa, não tem mais gasolina. Todo mundo sabe. Todo mundo é adulto e sabe disso. Eu só estou sendo direto. Só isso. Super direto. Não tem como esconder isso aí. Não, Os homens são assim. Eu né? não sou desse tipo, mas eu sei que eles Ainda fazem bem isso. que você mora onde você não trabalha, né? Nossa, hora extra. Ainda bem. E a questão do dízimo. Eles estão torcendo as palavras e pedindo dízimo, só que não é permitido dar dinheiro. Se fosse dar dízimo hoje em dia, seria mantimentos. Está escrito aí na Bíblia, que eu não me recordo agora, mas é lá em Malaquias, que diz assim, se você morar longe do templo e for dar o dízimo e não puder levar, sabe, aquele saco nas costas cheio de coisa que era para levar o dízimo, está escrito assim, você vende por dinheiro e leva para o templo. Quando chegar lá naquelas lojas em volta, você compra o mantimento de acordo com o seu coração e leve o dízimo para a igreja. Então não era dinheiro, viu? Era mantimento. Então se fosse para dar o dízimo hoje, eu acredito que seria mantimentos. Não precisava dar Nossa, dinheiro. não tinha ninguém passando fome, né? E tem outra coisa. Brincando, O dízimo tinha, vou dar um exemplo para vocês. Aqui eu não tenho a lousa aqui, mas eu vou falar. Sabe que professor só faz escrevendo, né? Aí o dízimo existia por quê? Diga, por que existia o dízimo? Para ajudar os pobres. Isso. Mas era para levar aonde? Na igreja. No templo. Então, mas o templo, Jesus profetizou que ele ia ser derrubado e foi derrubado. E agora sem o templo? Para onde vai levar o dízimo? Para lugar nenhum. E quando tinha o templo, tinha os sacerdotes, né? E agora, cadê os sacerdotes? São os pastores. Não existe mais sacerdotes. Então não é obrigado mais. Não é. Não existe mais templo, não existe mais sacerdote. Não é obrigado você ir para a igreja. Não existe Antes dízimo. eu ficava com dor na consciência. E tem outra faz coisa. muito tempo que eu não vou para a igreja. E tem outra coisa, você pode ler a Bíblia inteira e não existe em lugar nenhum Jesus mandando construir outro templo. Nem igreja. Nem os discípulos de Jesus nunca mandou ninguém construir templos e igrejas. Como está esse inferno todo aqui no mundo hoje em dia, que você sabe. Bilhões de igrejas. Cada um quer abrir uma. Para pedir dinheiro para o outro. Abrir uma não. O Valdomiro. Se eu abrir uma igreja, não vai ninguém. Eu tenho uma ovelha já. Aí, o Valdomiro, né? Estava aí com a igreja aí. Eu discordo que ele eu tenho um nojo. Ele está pedindo agora o Chora, trismo. Ele é nojento. Ele está pedindo o trismo para o povo. Ele chega na... Desculpa falar, mas as pessoas são burras. Ó, É sério? tem pessoas por aí que se deixam levar por todo o vento de conversa. Aí ele pede lá... Ele falou, doar, eu quero 7.000 pessoas, cada pessoa com R$1.000. 7 milhões de oferta. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa, isso é ridículo. Aonde foi que Jesus mandou pedir dinheiro? Em lugar nenhum. Não existe nenhum lugar da Bíblia mandando pedir dinheiro. E quando fala alguma coisa sobre isso, é para você dar de acordo com o seu coração. Dá com alegria. Então aí, ó, todo mundo aí rico aí, ó, vê se tem algum pastor pobre. Vê o Edir Macedo. Você já viu a casa da filha do Edir Macedo? É uma mansão tão grande que, olha, eu não lembro quanto é o valor agora, mas é uma coisa de rei, viu? Um castelo de rei. Imagina dele.
E as fazendas que o outro tem lá, né? A filha do Ed Da Macedo é Mundial. aquela do... Escola do Amor, né? É? Que a gente tem um livro. Não sabia. Ela é filha dele. Eu não sei que ela faz, eu só sei que tem uma Eu vou filha. olhar, não. Eu vi numa imagem no Facebook, assim, um pastor com um Camaro, não sei se você viu. Não. Um pastor com um Camaro, né, todo bem arrumado, e outro do lado com um carrinho bem pobrezinho. Aí o do Camaro, peraí, aí o do Camaro falou, ainda pastor com esse carrinho? Aí ele falou, porque eu ainda prego a Bíblia, a verdade. Bom, boa. Então, É interessante. eu li a Bíblia 9 vezes, que quando eu li a primeira vez eu não acreditei no que estava ali. Depois eu li de novo e ainda não acreditei. Aí na terceira vez eu comecei a pegar as coisas. Aí eu comecei a pegar, porque eu era católico, e eu fiquei pensando, mas como é que está aqui dizendo que as imagens de escultura é pecado e a igreja está cheia? Aí eu não sei se vocês sabem, mas eu fui macumbeiro. Até sangue Ah, de gente eu bebi, viu? Ai, isso não. Eu cheguei a fazer muitas coisas feias, trabalho para separar casais. E na macumba, Não sei da mensagem. no terreiro de macumba, tem as mesmas imagens de escultura da igreja católica. Aí eu pensei assim, então quer As dizer mesmas? que... É, igualzinha. Tem lá todas que tá Ó, ninguém me falou, eu vi, viu? E não foi só uma vez não que eu fui não, que eu participava muito disso. Aí lá tem a tal de Santa Luzia. Quando eu era Viu? criança, pegar a coisa do caminhão. Olha. Quando eu era criança, eu vi. Então isso daí é sacrifício aos ídolos, é pecado segundo a Bíblia. A festa de São João é tudo adoração ao demônio. Vixe, Não quando eu existe. abri Isso a daí. casa da macumba, que era doce pra todo lado, certo? Ó. Então, criança, né? Eu fui no terreiro de macumba e lá tem uma prateleira bem de mais ou menos 1,5 m, cheia de toda espécie. Aí eu pensei assim, caramba, eu vim da católica, agora eu estou na macumba. Aqui o Deus daqui é a mesma coisa. Entendeu? O Deus Tem deles a é a Santa mesma Preta? coisa. Tem. Toda espécie que está lá, está cá. Então é uma confusão danada na vida desse povo, que lá em Salmo 115, você pode ler na sua casa, o que fala dessas imagens. Vamos ler, Salmo 115. Lê aí Salmo 115 para você ver o que diz aí dessas imagens. Já viu? Não. Se eu ler, seria no meio. E eles estão lá, comprando por dinheiro. O cara foi lá, né? E para começar, o diabo quer fazer tudo ao contrário de Deus. Aí Deus criou Adão e Eva e disse, não coma dessa fruta que você certamente morrerá. Aí o diabo foi lá e disse, não pode comer, não tem problema não. Ela comeu. E está o inferno do mundo aí que está hoje. Depois Deus falou assim, Adão e Eva, você deixou Adão e Eva para eles casar e ter filhos. Aí o diabo foi e fez o gay e a lésbica. Tudo ao contrário de Deus e ao contrário da natureza. E como Deus fez Adão e Eva, Deus fez Adão do pó da terra e do barro, o diabo criou as imagens de escultura também, do pó da terra e do barro. Aqui, Tudo imitando, sabe? Contra a natureza, contra a palavra de Deus. Só que a diferença é que as imagens de barro que eles fazem não andam e nem falam. Isso eles não conseguem fazer. E aí vai ler o Salmo 115, para você ver o que fala. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações. Onde está o As teu Deus? nações. Porém o nosso Deus está no céu, fez tudo o que lhe aprouve. Os ídolos dele são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Sem boca mas não falam, olhos têm mas não veem, sem ouvidos mas não ouvem, nariz têm mas não cheiram. Tem mãos mas não apalpam, pés têm mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem. Então, para aí um pouquinho. Não é igual? Aham. Ele tem tudo isso, a imagem, que é feito, o cara faz lá, ele constrói ela, aí pinta, põe aquela roupinha, põe a boquinha, o olhinho para ficar bonitinho, pinta ela para ficar até atraente, aí põe na banca e na loja para vender. Aí o Deus deles é vendido por dinheiro. Aí ó, eu passei ali com a Daniela essa semana e a gente viu até aquele fedor quando a gente passa. É uma coisa desse tamanho, ó. Gente, né? Eu sei como Uma não, casa ali em aí. cima, né? Não, É aqui também, Tem e a duas gente no foi centro lá também. longe, certo? Olha, uma imagem desse Uma rua que tamanhinho, desce do lado do shopping pode. Eu sei. viu? Uma imagem desse tamanho, assim, ó, R$30. E ele disse que você pode levar para sua casa, que ele vai proteger você.
um bicho que foi feito do pó do barro, e pintado e queimado no fogo para ficar durinho, mas se você jogar ele no chão, ele quebra todo. É esse o Deus que eles adoram. Portaria, boa tarde. Qual o seu nome? Só um minutinho, tá bom? Eita, bebê. Esse Deus que eles adoram não é nada. Isso não é nada, é anátema. Se você derrubar no chão, Oi, boa tarde. vai quebrar a É o cabeça, Lucas. os pés, Tá ok, obrigada. e espatifa pedaços para todo lado se cair no chão. E na Bíblia diz assim, e torne-se, quem tem isso, quem fabrica e quem tem, é igual a eles. Cego, surdo e mudo. Continua aí. Israel confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Isso. Casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. O Senhor se lembrou de nós, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel. Pode parar aí. Deus fala que nós temos que confiar só nele, em espírito e em verdade. E fala, sabe quantos versículos na Bíblia tem sobre essas imagens de escultura? Eu não sei o total, mas é por volta de uns 150. Passagens bíblicas condenando essas imagens de escultura que o povo adora por aí, carregando nas procissões, e o culpado de tudo isso é o Papa. Eu ia pra igreja. Ele é o chefe da igreja. Aquele negócio de domingo santo, sabe? Ele é o chefe da igreja Um monte de capinha. que passa por bispo. Fazia... como que era? Crisma? Eu fiz. Eu Ele fiz a passa. primeira comunhão em Cristo. O Papa passa por bispo, o bispo passa por os padres e os padres passam por os membros. Aí quando eu era católico, o padre mandava eu ir lá no banco, me ajoelhar, né? Depois de confessar para ele que isso é ridículo. E ele dizia que eu rezasse, que Deus ia me perdoar, né? Aí eu ia para casa e começava a fazer tudo de novo. E não adiantava de nada, eu não ficava liberto de coisa nenhuma. Quando eu fui para a igreja evangélica, sim, aí eu fui liberto de verdade, porque eu nem vontade eu tinha de fazer mais. Então aí está a diferença. Entendeu? De quem conhece a palavra de Deus e quem não conhece. E também quando eu era católico, eu nunca tinha lido a Bíblia. Quando eu comecei a ler, aí eu comecei a ver coisas que o negócio é estreito. Né? O povo na missa não lê a Bíblia, né? Ele Lê lê não. aquela folha, né? Os católicos não lêem Bíblia não. É mesmo? É por isso que eles não sabem. A última vez que eu fui numa missa, eu acho que eu tinha uns 13 anos. Te juro. E Agora... eu saía pra igreja católica, sabe? Tipo, vem Deus vai, vamos se arrumar, vamos pra igreja. Só pra sair de casa. Era assim. Agora, eu queria que algum pastor chegasse e me perguntasse. E eu queria saber essa história desse dízimo aí que eles ficam falando para os membros trazer, né, para as igrejas. E não tem nenhuma lei que ordena fazer isso. E se Você fosse, quer teria dar? que dar a comida, mas Pode eles dar. pedem dinheiro. Mas Se tem você que levar dar. lá a comida, eles não quer dinheiro. É. Tem que depositar no banco, tem igreja aí, tem até maquininha já para passar o cartão. Uhum. E cheque, eles aceitam tudo. Mas aí eles falam que tem que pagar conta de água e luz, sendo que a igreja não é permitido, não precisa ter igreja. Não precisa de igreja, então. Mas Jesus nunca mandou fazer igreja. É isso que você falava, E os né? apóstolos? Ele era a favor do dízimo, porque ele falava, como que vai pagar a luz? Como vai pagar Então, a... eu também tinha Aí isso na depois minha ele cabeça. entendia, né? Mas agora eu fui estudar mais e entendi que Deus nunca mandou construir. Jesus poderia Então ter eles que mandado. Né? paguem, né? Eles construíram o que quiseram. Agora não é pecado você ir para uma igreja e adorar a Deus lá, mas desde que seja decente, sem roubar. Não pode, tá? Você pega o dízimo e aplique o dízimo no que for justo. Mas se eles for roubar, você está lá, aí é um covil de ladrões aqui. Você pode adorar a Deus em qualquer lugar. Na igreja também. Meu pai fala isso. Mas se na igreja tiver esse inferno aí que nem estava lá no sacerdote, Deus abomina e não aceita. Então ele fez um concerto com o sacerdote e mais tarde o negócio piorou e ele profetizou a destruição do templo. E no tempo de Jesus, aquele templo já era outro templo que o rei Herodes fez. E mesmo assim, o pecado continuava. E Jesus, ele profetizou. Não sei se você já viu falar onde diz que Jesus disse assim: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E esse templo caiu e ninguém mais construiu. Deus não deu ordem, nem os apóstolos, ninguém. E agora
Caraí, lá de São Paulo, fez o Templo de Salomão. Olha, aquilo é a casa do capeta. Tem até caravana pra ir. É a casa do capeta, isso ali. Não tem ordem de Deus para isso. Tem até uma réplica da Arca da Aliança. E ó, tem umas regras lá que você, se tiver de qualquer jeito, nem entra. É, e eu não sei, eu ouvi falar que, tipo, não entra de uma pessoa só, tem que entrar de bastante casa pra entrar. Tá vendo como é que é as coisas? Sério? É. Aonde é que tem isso aí na Bíblia? Então, não sei se é verdade, eu ouvi falar que não entra, tipo assim, vamos nós duas lá. Tipo, mesmo pagando não entra, tem que tipo ir Não, mas eu já ouvi falar também. Tem alguma coisa assim, tem que ir 10 pessoas. Tipo, pra ganhar mais dinheiro, entendeu? Eu já ouvi Eu falar não também. sei, mas eu ouvi falar. E é mais ou menos assim, tem outras regras lá que é ridículo. É que como eu não dei atenção para essa porcaria, eu nem pesquisei sobre isso. Vamos lá? Agora é bonito, viu? Vamos! É bonito. Vamos lá só pra Olha, ver? se for olhar com os Não é? olhos carnais, é a coisa mais linda, viu? Fizeram Funciona bem toda hora? feito. Fizeram bem feito mesmo, mas é tudo falso. Até a Arca da Aliança tem lá, mas aquilo é tudo ridículo. Deus não manda fazer nada disso. Boniteza, como diz a história, né? Deus não quer boniteza, Ele quer Beleza. que as coisas sejam feitas de acordo com o Boniteza que não Ele é mandou. assim. Ele quer honestidade, não quer É. essas coisas não. Eu já deixo o controle aqui, pra não me enganar nada. É. É. Na hora minha. Então, por enquanto era isso. Ela parece ser tão boazinha. Tudo falsidade. Ai, ela me vê Era- ela falou, oi, tudo bem? Tipo, nossa, parecia que era minha amiga. Tem tanta coisa bacana na Bíblia para você estudar sobre essas coisas que você fica de cabelo em pé, viu? Impressionado. E os pastores estão mentindo só por causa do dinheiro. Se você sair da igreja dele, ô irmão, eu posso ir para outra igreja? Ele vai falar que não. Não pode não, porque você prometeu de ficar ali, tem que ficar ali. Mas não que você vai morrer. Agora então quer dizer que só a igreja dele presta. É, As outras não prestam. Todas fazem isso. Se você for pedir um conselho, eu posso ir para a igreja de lá, que é mais perto. Ele fala, não, lá procura uma igreja da nossa e frequente. Então, se não fosse pelo dinheiro, ele ia dizer, né, pode ir, fica à vontade. Em todo lugar Deus está. Pode adorar Deus em qualquer lugar. Mas eles não falam eu lembro isso. quando a Luísa estava no hospital, aí chegou umas duas amigas da minha mãe da igreja. Aí ela, eu conheci um ungido pra você levar. Aí a mãe, pegou e tal. Eu falei, eu não vou levar isso pra Luísa. Se Deus pode estar lá com ela, por que eu vou levar uma coisa? Deus não está aqui no plano. Por que eu vou levar E isso? também tem umas regras. Se você tiver... Minha mãe, leva, menina, isso que lá é sério. Minha mãe falava, mãe, eu não vou levar. Só porque era amiga dela, né? Ela ficava sem graça. Se você tiver algum tipo de, sei lá, de restrição, você não pode tomar ceia, você não pode cantar. Tem, você fica não lá pode no fazer banquinho, nada. né? Como fala. E tem pastor por aí que fala que se você for para outra igreja você vai morrer. Ah, é igual a minha cunhada, ela não foi. Então ela é da Deus e Amor, né? Ela até prega, assim, tá? Mas ela não é pastora, né? Ela e o marido dela pregam lá e tal. E aí ela pegou e cortou as pontas do cabelo. Ai, Lu, dá pra perceber que eu cortei? Ai, desse jeito. Eu falei assim... Aí eu olhei pra ela e falei, menina, você cortou o cabelo? Aí ela, o marido dela não viu, né? Aí ela, ai, só foi as pontinhas. Aí eu falei assim, mas você tá com medo de quem vê? Porque Deus já viu. Deus já tá vendo tudo. Ela, não, mas é porque as irmãs vê, vai tirar eu do grupo, que não sei o quê. Ó, Eu falei, não, então você tá servindo as irmãs, você não tá eu servindo fui na a Deus. igreja, Não acredito. eu fui na igreja que eu congrego. Juro, eu fiquei até estressada Eu lá. fui na igreja que eu congrego, aí falei assim, irmão, a gente quer tomar ceia, porque eu voltei, né, que eu estava desviado, e a Daniela se batizou. Uhum. Sabe o que é que ele falou? Ele falou, irmão, eu não posso dar ceia para você agora, porque você veio poucos dias para a igreja. Você tem que vir mais dias, porque assim ninguém vai criticar. Ninguém vai... Olha, então eles estão vendo um homem, não estão vendo Deus. Aí, ó, depois disso, eu fico nervosa. eu parei de ir para a igreja. Eu fico nervosa. Eu não fui mais não.
Porque eu fiquei chateado com isso aí, porque eles estão olhando para o homem. Então, tá Isso é medo. Eles estão olhando para o homem. Você tem que largar tudo para um lado e fazer o que Deus manda, doa quem doer. É isso que eu faço. Eu não puxo o saco de ninguém. Aí ela chegou e falou assim, e tipo assim, ela é cheia de querer, sabe, falar, ai, você tem que ir pra igreja, ai, não sei o que, sabe, começa a falar, tipo, querendo cobrar, pensando, por que uma pessoa dessa quer cobrar, quer exigir? Essa história do eu cabelo, acho muito errado isso. essa história do cabelo está lá em Coríntios. E as pessoas têm que ter cuidado, porque está escrito lá, né? Então, mas aí, se é pra servir, sirva de uma vez, que não faça nada escondido. É claro. Eu penso isso. Mas ela está Agora, fazendo igual o pastor, está com então, medo. é errado isso. Está escondendo do povo, mas Aí Deus já ela viu. falou assim, eu vou pra academia. Só que o marido dela não deixa. Não quer que ela vá pra academia. Aí eu peguei e falei assim, eu falei, Nina, vamos pra academia aqui comigo. E a academia que eu vou é perto da casa dela. Não, eu não posso nessa daqui, eu tenho que ir lá na outra, que é mais longe, né? Aí eu peguei e falei assim, você tem que ler a Bíblia. Porque você tá mentindo pro seu marido, você não pode mentir pro seu marido. Eu falei pra ela. Mas aí não sei, sabe como é que vai mas tipo, eu vou vendo as entradinhas assim, ó, só pra me chegar, só pra me falar, sabe? Porque ela é cheia de querer falar de alguma coisa de mim. Tipo, ela fica caçando alguma coisa pra falar de mim, tipo, você tem que ir pra igreja, que não sei o quê, que isso e aquilo. Não deu certo por causa disso e disso, que você não vai pra igreja. Tudo ela fala isso. Olha, não adianta. Aí eu fico olhando algumas coisas dela e falo assim, às vezes dá até nojo de ir pra igreja. Porque pelas pessoas que frequentam, não é pela, sabe? Porque a igreja são as pessoas. E as pessoas estão totalmente erradas. A Bíblia... Você tá fazendo bem, mas não tá fazendo bem, não. Nem pra ela, principalmente pra ela. Aí uma pessoa falou pra mim assim, mas você não já leu tanto a Bíblia? Por que só agora você está sabendo disso? Agora eu vou te responder. A Bíblia tem 66 livros, tem quase 1.200 capítulos, e sabe quantos versículos tem? Ao certo eu não sei, mas é por volta de 36 mil e alguma coisa. Como é que você vai conseguir guardar na cabeça tudo isso? Então é assim, a gente vai estudando, aí de repente escapa um ali que você não viu direito, mas aí você continua estudando, e foi isso que aconteceu comigo. Eu não estava ainda, com certeza, desse assunto. Muitas coisas você lê assim por cima, né? E depois que eu conversei com o sujeito aqui, eu fui pesquisar e fui estudar mais, aí eu aprendi mais. Então é assim que a gente aprende. O Rodrigo nunca falou nada dessas coisas. Ele não puxa muito assunto não, porque ele sabe que eu não estudo muito. Ele quis Mas desviar. a pergunta é da filha dele, sabe? Perguntando. Ele quis desviar Mas até eu a... não falo essas coisas não. minha Eu falei, Paulo. E ele manda mensagem pra mim, tipo, sabe, aí ele vai perguntar alguma coisa daqui, por exemplo, essa caneta que tá aqui é de quem? Tipo, aí ele já quer puxar assunto, sabe? Aí eu já corto, tá bom, boa noite, tchau. É isso porque mesmo, eu não gosto de ficar de BBB. É pra dar atenção. O homem ele gosta de querer bater papo com mulher. Aqui é assim que é. E eles gostam, eles adoram de bater um papinho com uma mulher. Isso é da natureza dele. Por isso que eu estou te falando. Se você dá uma brechinha, ele capta você também. Pode ser qualquer um. Entendeu? O povo canta a Daniela aí no Facebook direto. Até um de 54 anos. E teve aquele lá do não sei da onde você falou. Você tem ciúmes hoje, não? Não, porque eu confio nela. Mas você tem ciúmes? Não. Juro por Deus do céu que eu não tenho, porque eu sei que eu posso contar. Ela também confia em mim e ela acha mas eu acho que tinha que ter um pouquinho de ciúme. Não tem. Eu cuido dela de uma forma assim, de proteger. Eu gosto. Mas não por causa de ciúmes. Não por causa de ciúmes. Eu gosto. Eu não tenho porque o ciúmes é maligno. E aonde há O ciúme confiança... exagerado. Mas o ciúmes não é ciúmes. O que eu tenho por você é respeito e amor, não é ciúmes. Não existe ciúmes. Ciúmes na Bíblia é o espírito. Mas é legal, assim, eu acho bonito. Na Bíblia diz... Não é brigando, mas eu acho... Mas na Bíblia fala que o ciúmes é um espírito maligno, entendeu? E quem fala isso? Eu vou procurar, eu vou te mostrar. Eu não lembro agora. É como eu disse, eu não gravo muita coisa na cabeça, mas eu sei que está lá. Mas se eu for procurar, eu acho. Então, você acha também? É mais ou menos assim. Então, agora, me diga uma coisa. Você casa com uma esposa... eu sou ciumenta? Você casa com uma mulher... Eu era muito mesmo.
vou dar um exemplo. Você casa com uma pessoa, você confia nela e tal. E ela confia em você. Mas para que o ciúme? Se os dois se respeitam e se gostam e confiam no outro. Mas tá, é aí que tá. Você não falou que o homem é carne fraca, isso aqui, É. Aí tá o ciúme. Exatamente. Ah, eu confio nele, mas a carne dele é fraca, então eu tenho ciúme sim. Mas nós temos outra Mas não, coisa. Dani? Eu acho que é. Mas isso se